Então, agora sim, sejam todas bem-vindas a mais um aulão. Hoje o tema é como contar histórias em inglês para crianças, né, de 2 a 10 anos de idade, tá bom? Oi, Ju, seja bem-vinda. Qual é o intuito desses aulões, né? Deixa eu explicar um pouquinho, tem muita gente nova chegando, e é assim, nós vamos ter aulões todos os sábados às 16 horas, cada sábado com um tema. Esse tema você pode também, você pode colocar o tema que você quer para o aulão, por exemplo. Você pode chegar lá no Instagram ou pode me mandar um direct falando, Val, vamos falar de tal assunto? Eu trago, né, geralmente falo com todas as professoras e coloco aqui o tema para a gente conversar. A única mudança que vai ter é que nós vamos ter 3 ou 4 aulões por mês, porque no último mês de cada, no último mês, né? No último sábado de cada mês, a gente vai ter aulão, mas aulão para o pessoal que está na formação do ensinar inglês para crianças, tá? Então, aí já vai ser no grupo privado. Mas a gente vai ter aí de 4 a 5 aulas aí por mês, tá bom? Então, falando hoje sobre como contar histórias. Olha, gente, eu coloquei o waiting room, mas é complicado, porque eu tenho que ficar parando, meu zoinho vai lá, tipo assim, quem está no waiting room? Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar de storytelling, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu só colocar aqui, deixa eu voltar aqui. Espera aí que eu vou voltar só um pouquinho. Por causa desse waiting room, eu preciso deixar... Eu preciso deixar meu painel aqui open, senão não vai dar certo. Agora sim, porque agora eu vejo quem chegar. Então, o tema de hoje é storytelling. A gente vai falar do storytelling para diversas faixas etárias. Como não dá, né? Em 1h30, para a gente falar de cada faixa etária, eu dividi em toddlers, kids e depois teenagers, tá? Então, a gente vai conseguir ver três etapas bem marcadas, tá bom? Isso não significa, como eu disse no início, se você quiser colocar, mas Val, como funciona com criança de tal idade? A gente vai parar para falar. Aqui um pouquinho para você se situar, né? Em que ponto que a gente vai estar. Primeiro eu quero conversar sobre essa questão do projeto bilíngue e das escolas de idiomas que colocam inglês para criança, ou seja, aula particular também que vocês tenham, qual a diferença, né, no quesito contar histórias. A questão de você não ser fluente em inglês e contação de história, porque acontece, às vezes eu não tenho uma fluência em inglês muito grande, e aí eu fico com medo de contar a história, né? E aí a gente está perdendo uma de uma oportunidade de trabalhar coisas muito importantes na faixa etária da criança. Então, a gente vai falar sobre essa fluência de inglês também, como que a gente pode trabalhar isso. E aí, sim, nós vamos entrar no Reading Project, tá? Aqui eu vou falar o passo a passo, vou falar sobre alguns materiais para cada faixa etária, como a gente usa, vamos falar de algumas atividades para crianças também, divididos aí, né, em toddlers e kids and teenagers. Aí eu quero mostrar para vocês um exemplo de plano de um projeto de reading, que é o The Cat in the Hat. É um projeto que eu montei, tá lá na plataforma para quem está na formação, né, do inglês para crianças, mas eu quero mostrar para quem não está, para ver como que a gente monta, né, o plano de aula, o desenvolvimento e os materiais. Depois eu vou falar um pouquinho da formação de inglês para crianças. E no finalzinho eu tenho aí uns extra tips e tem aí alguns sites, tá bom? Eu não sei quem está com o microfone aberto, se puder fechar. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, vou voltar, Ju, tá?
pedindo para eu voltar na capa, Ju. Vamos lá. Aí a Ju é a minha... A Ju me ajuda no Instagram. Vê se Ju deu certo aí. Vê se deu certo. A Ju falou se deu certo. Gente, quem tá bom? O cachorro tá... Eu não sei quem. Alguém sabe, gente, quem tá com o microfone aberto? Se alguém puder ver aí, eu não tô conseguindo ver. O cachorro tá estressado. Mas vamos lá. Beleza. Então tá. Primeiro, vamos falar aí por que contar histórias, tá? Por que a contação de histórias ela é muito, muito, muito importante no seu plano de aula? Seja você tendo um projeto bilíngue, seja você dando aula para crianças na sua casa, seja você trabalhando numa escola de idiomas. Primeira coisa, nós seres humanos, nós somos ligados em histórias. É só ver como novela faz o maior sucesso. Por que isso? Porque a gente gosta de saber o começo, meio e fim do que está acontecendo. A gente gosta de saber o que vai acontecer depois. Então, assim, história faz parte da nossa vida, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa lembrar, que o ser humano, história é a sua vida. Se você parar na esquina, você vai começar a falar da sua história, desde quando você nasceu, o que aconteceu e tudo mais. Depois, um outro ponto de contação de história que é muito importante é a questão mesmo do aprendizado, né? Com histórias você pode ensinar vocabulário, você pode ensinar questões culturais, você pode ensinar boas maneiras. Então, tudo dentro do centro das histórias você pode trabalhar e explorar muitas coisas. Isso é muito bom para a gente. E uma terceira questão, que é o skill. Isso daqui, gente, eu achei essa pesquisa aqui maravilhosa, que foi dessa Christine French Cully, que ela traz uma coisa que eu passo muito com os meus alunos da faculdade, que é o medo de falar na frente dos adultos, de medo de apresentação. Se você pega, eu não sei se tem aqui alguém que dá aula para adulto, se você pede para ele fazer uma apresentação na frente de outras pessoas, parece que o mundo cai, né? É aquela questão, fica nervoso, fica não sei o quê, tudo mais. E eu nunca tinha parado para pensar que quando você está dando uma aula aí de histórias e você faz a criança participar disso, e ela contar, e ela fazer tudo mais, ela já está trabalhando essa questão, né? Ela está trabalhando, ficando normal e confortável trabalhando dentro dessa contação de história e de estar na frente de outras pessoas, tá? Então, assim, se você não conta histórias na sua aula, eu espero que esses 3 pontos já te convença a começar a contar histórias, mesmo que você não tenha tempo, né? A gente vai falar sobre isso, a questão do tempo. Então, vamos lá. Antes de eu falar aqui as formas de introduzir, deixa eu tirar isso aqui, que senão depois da gravação vai ficar ruim. Formas de você introduzir a história para a criança. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente falar sobre o seguinte. Quem dá aula, gente, para quem dá aula de 50 minutos, uma vez na semana, ou 2 vezes na semana no máximo, ou que tenha, tem casos aí, né, que a pessoa fala assim, eu tenho aula uma única vez na semana. Como que eu vou trabalhar histórias se eu não tenho tempo suficiente? É o seguinte, o que eu quero propor? Aqui não vai dar para mostrar para vocês como isso funciona, tá? Mas, assim, você pode pegar histórias curtíssimas, bem história de cards, de flashcards, e nesse flashcards você apresentar essa história em uma das suas aulas. Então, vamos supor que você está falando
de animals, não, de cores, vamos colocar bem básico mesmo, a questão dos cores. Ah, peraí, que tem gente aguardando, gente, link para entrar. Eu não entendi. Vamos supor que você está trabalhando cores. Então, você veio, trabalhou várias cores, e aí, o que você pode fazer? Você pode... Eu vi aqui alguém falando comigo, eu não sei se foi a Marísia. Foi a Marísia. Eu não sei como mandar para ela o link. Ah, tá aqui. Desculpa, gente, só um minuto, porque eu não quero deixar ninguém para trás. Aqui, mandei para... Então, você está trabalhando só cores. Aí você vem numa sequência, você trabalhou vocabulário, você já falou de cores, falou de tudo. Gente, coloca no seu planejamento uma aula que você vai trabalhar só história. Aí, o que você faz? Você, naquela aula, você faz um welcoming mais short, você já introduz o tema e você coloca essa aula de cores, essa história de cores. Então, você já vem com a história, você apresenta a história, a gente vai ver aí estratégias de como apresentar a história, vem com a atividade de check-in e já vai para o worksheet, se for o caso, porque são só 50 minutos. Né? Aí você pode trabalhar um worksheet. Quem me conhece sabe que eu não sou muito a favor de worksheets, mas assim, nesse caso, você vai lá e coloca isso daí. Se você tem 30 minutos de aula, é ideal para crianças até 2, no máximo 3 anos. Acima de 3 anos tem que ser no mínimo 50 minutos, porque 30 minutos praticamente não dá para fazer muita coisa. Mas você vai fazer a mesma coisa. Uma aula de 30 minutos você trabalha vocabulário e o que é da história, na outra você entra com a história e faz a atividade. Certo? Então, você vai ter que trabalhar, na verdade, o seu planejamento. Na verdade, o segredo está no planejamento. É o planejamento que vai fazer você fazer esse link. Eu tive uma experiência aí com a Gislândia, acho que ela está aí na aula, inclusive, que a gente trabalhou o planejamento dela assim. A gente viu que ela tinha uma vez só de aula na semana, e aí a gente veio trabalhando. A gente pegou um tema numa semana e a gente veio costurando esse tema para colocar a história, para colocar o projeto em cima e ficar uma sequência legal, tá? Por que eu estou falando isso? Porque aqui eu vou trabalhar o projeto leitura. Ou seja, o projeto leitura para quem tem aí escolas com mais de 2 vezes na semana, ou que você tenha mais horas, né? Que você tenha, por exemplo, 2 horas para você trabalhar, tudo mais, porque eu vou trazer bastante coisas para vocês verem de atividade. Tudo bem? Querem perguntar alguma coisa sobre isso? Tipo, eu queria deixar claro, porque pode ser que assuste. Enquanto eu estiver apresentando as coisas para vocês, você fala assim, mas para mim não dá certo, porque eu só tenho 30 minutos. Mas para mim, meus alunos não vão ficar quietos. É para responder esse tipo de dúvida. Tá? Então, dá para adaptar, sim. Nessa aula de hoje, não dá para eu mostrar todas as adaptações, mas é possível. Então, coração aberto e tentem anotar o que vai funcionar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ways to introduce storytelling. Tem muitas formas de você colocar a história para a criança, tá? Você pode... a primeira atividade aqui, olha, expose them to good storytelling. Por que eu trouxe isso? Saiu uma reportagem essa semana, inclusive, que nós estamos fechando bibliotecas no Brasil. Vocês sabiam disso? Muitas bibliotecas estão sendo fechadas e a gente está perdendo um pouquinho essa questão de estar em contato com livros mesmo. E aí eu estou falando livros de papel, tá? Livros de papel mesmo, essa questão de você estar exposta. Então, é muito legal você ter o seu cantinho. Se você está olhando ali atrás, olha, eu trouxe alguns objetos que a gente vai falar, mas de você ter um cantinho da sua leitura.
Então, aí, mas eu não tenho, Val, uma sala fixa para ficar. Ok, então faça o seu dia da leitura, o dia de você estar em contato com livros, ou pede para a criança trazer o livro. Não tem o dia do brinquedo, que a criança traz o brinquedo para a sala de aula? Então, coloca lá o dia de trazer o livro para a sala de aula, se você não tem um espaço físico para isso. Se você tem espaço físico, tem o seu cantinho de leitura sempre, mesmo que você não trabalhe essa questão toda hora. Uma outra forma de você introduzir histórias é você fazer o string along stories, né? Você deixa eles escolherem a história deles, você deixa eles criarem a própria história, e você pode, essa questão até de escolher é até bem complicado, né? Porque muitos vão querer essa, eu não quero essa, quero aquilo, tudo mais. Mas faz parte aí dessa introdução de contação de história dentro da sua aula, tá? Depois, storytelling uses body language. Quem também está me acompanhando sabe do TPR, né? TPR precisa estar na sua aula, né? Precisa usar o body language. Então, assim, expressão, dramatização, as histórias vão estar envolvidas com isso. Uma outra forma de você introduzir são os wordless books. Quem já trabalhou com wordless book aí? É ótimo, né, de você realmente trazer, eu estou falando wordless books para crianças maiores, né, que já sabem ler, mas assim, de você expandir a criatividade dessa criança. E tem o projeto aí do Make Their Own Book, que é a Estante Mágica, não sei se alguém conhecer Estante Mágica, também já vai colocando aí que a gente vai conversar sobre isso, que é a criação do seu próprio livro e você ter aí um dia de lançamento do livro da criança. É muito legal. Tem alguém aí que conhece Estante Mágica? Coloca assim aí no chat. A gente vai falar dela. Mas aqui é só a introdução, tá? De tudo que vocês podem fazer. Agora sim, a gente chegou para a aula. Acho que aí deu tempo de bastante gente estar chegando também. Essa foi a parte introdutória. Agora sim, a gente vai trabalhar o Reading Project e vamos separar aí por faixas etárias. Então, olha, aula de reading ou de storytelling. Você tem que ter, sim, um welcoming, como você sempre tem, você precisa seguir a sua rotina. Mas caso você tenha 30 minutos de aula, 50 minutos de aula, pula essa parte, faz um bom welcoming. Welcoming é importante, não pule a parte de dar boas-vindas para o seu aluno, de deixar ele à vontade, de perguntar como que ele foi na semana, deixar ele te contar um pouquinho. São 5 minutinhos que vai salvar a sua aula. Tem muito professor que chega preocupado com o conteúdo. E o que acontece? Você está lá, você chegou, já fez o seu introduction, já fez a sua rotina, foi para o circle time. Aí chega no circle time, começa. A Mary lá começa. Sabe o que é, teacher? O meu cachorrinho, esse final de semana, não ficou bem. E começa a contar as histórias. Aí acaba com a sua aula. Então, deixa para fazer essa contação de contos, do que está acontecendo, no início, nesse welcoming. Tá? Super importante que faça isso já logo no início da aula. Fez a sua parte da rotina, você precisa focar que a sua história seja curta e de preferência engraçada. Hoje a gente não vai falar da questão do quesito diversão, mas a sua aula não precisa ser divertida o tempo todo, mas quando for diversão para brincadeira, é brincadeira, mas ela precisa ter esse engajamento, tá? Aí você vai, a sequência geral vai ser, você vai ler a história, você vai fazer expressões corporais para contar essa história, você vai precisar checar todo momento se ele está seguindo essa história, porque às vezes não adianta também você ficar contando, e a pessoa não está acompanhando. Aqui, para você fazer esse checking, você vai usar puppets, cards, aqueles cards para colocar em ordem. Tudo isso a gente vai falar no detalhe, tá? Aí você vai seguir para a atividade. Aí, na atividade,
Lembrando, a atividade não é folha para colorir, pelo amor de Deus, tá? Eu já fico nervosa já, porque assim, a parte de colorir é legal? É legal. Ela faz parte? Faz parte. Mas você pode fazer muitas outras atividades quando eu chamar essa sessão atividade, tá bom? Então, a atividade, ela envolve drills, por exemplo, como essa. Mary, Mary, what do you see? I see an elephant, that's what I see. Aí você começa com o outro. John, John, what do you see? I see, sei lá, a crocodile, that's what I see. Então, você pode usar esse tipo de drills. Eu vou colocar um videozinho aí do cooking que a gente fez para vocês verem como acontece isso, tá? E depois, gente, por favor, fechem o microfone. Aí, depois disso, então, olha, você leu, você checou, você fez uma atividade, aí está na hora de você fazer o project, né? Aí você vai construir um projeto sobre a história. Depois que você construir um projeto para ir para a história, você vai fazer um projeto, que a gente vai falar mais tarde, que é o aluno levar o livro para casa, tá? Então, você vai ter tipo um bonequinho desse aqui, olha. Deixa eu pegar ele aqui. Eu gosto de boneco. Gente, eu não sou boa nessa coisa assim de fazer material, tá? Então, eu sou uma professora que gastava muito dinheiro, mas eu sei que vocês são ótimas nesse tipo de coisa, de artesanato, sabe? Art craft. Então, vocês podem fazer um bonequinho, e esse bonequinho, ó, ele tem uma sacolinha. E nessa sacolinha, você vai colocar o livro para ir para casa. Eu vou explicar como funciona isso. Não está aparecendo o boneco. Ah, não? Ah, não, está no slide. Peraí, eu estou achando que eu estou arrasando lá. Obrigada por você colocar. Ó, o boneco está aqui, tá? Então, você vai ter o bonequinho, você vai ter uma sacolinha, e aí você vai colocar o livro aqui dentro. E cada criança vai levar esse boneco para casa com o livro para contar a história para o pai do que ele está fazendo lá dentro da escola. Gente, esse é um projeto que só dá para fazer um por semestre, tá? Não dá para fazer mais de um por semestre. Partes do projeto você vai poder fazer esse Reading Stories várias vezes, mas esse daqui é uma vez no semestre, a não ser vezes da semana. Tudo bem? Aí, o que mais que você vai fazer? Deixa eu ver lá. Depois a gente tem o Estante Mágica. Tem alguém que conheça a Estante Mágica aqui ou não? Não? O Estante Mágica é um projeto, tá? Ele é pago, mas tem uma parte gratuita que você pode usar dele. Até a parte de fazer o livro, ele é gratuito. Você faz o livro com a criança e você faz uma noite de autógrafos. E aí você convida os pais, tá? Aí você convida os pais para participar. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto. Então, aí você convida os pais para estar participando dessa noite de autógrafo. Gente, é maravilhoso. Os pais ficam orgulhosos, as crianças ficam orgulhosas. Você trabalha essa questão de apresentação. E nesse projeto também, vocês vão ver sempre que eu vou falar muito dos pais, tá bom? Porque para o projeto seu dar certo, para que você ganhe reconhecimento, para que você veja o seu trabalho também sendo reconhecido dentro da sua escola, é muito importante você envolver os pais, né? É os pais que vai dar isso para você. E quanto mais você tiver pai do seu lado, mais o seu trabalho vai crescer. Então, principalmente, se você tem 30 minutos de aula, se você começa a apresentar vários trabalhos dessa maneira, os pais vão começar a ir para a escola e falar, eu quero mais. Eu quero mais. Entendeu? Já deu certo aí o microfone? Acho que deu, né? Eu acho que eu mutei aí.
Então, vamos começar aí com os toddlers. Vamos ver aqui os roles. Olha só, as crianças menores, geralmente as suas histórias não podem ser aquelas histórias que ainda... Espera só um minutinho, gente, deixa eu só tentar resolver essa questão do microfone. Eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso deixar o Meeting Room aberto e essa questão do microfone para vocês falarem só na hora mesmo para falar. Não consigo achar. Acho que foi. Acho que agora foi. Então, olha, como eu estava falando dos toddlers, o que acontece? Não pegue histórias de muita agitação. Por quê? Porque criança até 2 anos e meio, 3 anos, elas já são muito ativas. Então, se você colocar mais atividade para isso, existem outras coisas que você vai poder fazer para isso. Mas, na hora da história, é complicado, entendeu? Você ativar mais a criança, mais do que ela já é. Então, as histórias para crianças no nível toddler, elas precisam ser mais intimistas, sabe? Ela precisa ser mais aconchegante. E você também precisa ver o horário certinho para você contar essa história. Eu vejo muito teachers que falam assim para mim, Val, história para mim não dá certo, porque a criança não presta atenção, tudo mais. É por causa do horário. Então, olhe, geralmente, para o toddler, antes ou depois do lunchtime, tá? Antes, que ele já está indo para esse horário da papinha, ou antes do bedtime, né, da soneca. Então, também é um bom horário para você contar essa história. Eu sei que é um pouco óbvio, mas, gente, eu sempre vou trazer coisas que, mesmo que pareça óbvia para cá, porque tem teachers que estão começando agora, tem teachers que já fazem isso, tá bom? Sempre sente-se com seus alunos, né, no chão, deixa eles próximos, segura um livro que de preferência seja grande, que todo mundo consiga ver as figuras desse livro. Não fica esperando que as crianças, todas elas, vão ficar sentadas ali com você, porque elas não vão, tá? Elas não vão. Vai ter crianças que vai ficar andando na sala, que vai ficar correndo, só que eu estou falando de toddlers, né? E falando de toddlers, elas geralmente você tem aí o ajudante na sua sala de aula, você tem a sua assistente. Então, é importante, por questões de segurança, também você ter uma assistente. A gente já conversou em outras aulas também que nessa questão do toddler, a assistente é importante porque como que você vai levar uma criança para ir ao banheiro? Você não tem como levar uma no banheiro e deixar as outras aqui, tá? Então, deixa essa criança andando, não se preocupe que ela não esteja presente ali com você, porque ela está ouvindo, tá? Tenha, né, preparado aí os sitting mats, então, coloca ali a almofada ou tapetinho, prepare o ambiente para a história. Não simplesmente pegue um livro e comece a ler o livro, sabe? Faz a ambientação disso. Para toddlers, as histórias precisam ser curtas e simples, tá? Figuras grandes. E qual é o segredo para toddlers? É a sua voz, tá? A sua voz, você precisa ser dramática, você precisa fazer som, você precisa estar saboreando para a criança o tempo todo. E aí eu quero contar uma coisa para vocês, quero mostrar, na verdade. A criança, a gente às vezes esquece disso, que ela acredita em tudo que é make-believe, tudo, 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 tudo. Então, vamos supor que você vai começar a contar uma história, e aí você está com cards ou não, e você tem aí um puppet, tá? Para você introduzir na sua história. Gente, não pega o puppet na frente da criança e faz assim, ó,
Ah, então, show the cloud, it's raining. Isso não funciona para a criança. Você tem que fazer todo um mistério. Então, você vai pegar esse objeto que está assim sobre a mesa, você vai contando com ela no eye contact here, e disfarçadamente você vai enfiar a mão aqui nesse, e você vem, and it is raining, e faz o som da voz. Entendeu? Então, você precisa fazer de conta que isso é de verdade. Você precisa acreditar que isso é de verdade. Porque a criança acredita nisso que é de verdade. E aí, uma outra coisa que eu gosto muito do puppet é que o puppet você pode tocar, você pode fazer beijinho, você pode fazer coisinhas com a criança. Mas tudo tem que ser mágico, tá? Tudo tem que ser mágico. Lembre-se disso. É isso que vai ser o sucesso. É isso que vai ser o sucesso da sua aula para o toddler na história, tá? Independente do que você estiver contando. O que é mais que a gente tem aí de toddlers? A gente, eye contacting o tempo todo. Outra coisa que a gente precisa lembrar, né? Você não precisa ler o livro todas as palavras, até mesmo porque a criança ela não sabe ler, né? Então, você não precisa ficar aqui lendo palavra por palavra. Se você perceber que o pessoal está desanimado, já muda o que você estava fazendo, já faz um som diferente, tá? Então, assim, você já vai mudando a estratégia. Não, tipo assim, não se aborreça se a pessoa começar, se a pessoa, né, se o aluno começar a interromper, perguntando, isso é bom, né, porque isso você vai criando a história. E se você tiver que criar um outro final para essa história, porque as crianças estão participando desse jeito, faça isso, tá? E, de novo, né, TPR, novamente, faça o movimento com o seu corpo, faça as crianças pularem, as crianças se movimentarem o tempo todo da história. Certo? Quero mostrar aqui uma outra coisa também de livros para crianças. Eu quero ressaltar umas coisas para vocês, tá? Eu acho que eu vou falar ali na frente sobre materiais, mas eu já quero mostrar agora, tá? Eu sei que muita gente já sabe disso, mas vamos lá. Veja se dá para ver que é um livro de pano, de tecido. Tá? Então, olha, a criança precisa, principalmente porque ela rasga, né? Então, livros de tecido. Aqui no carrinho, cadê o carrinho? Aqui. Ó, ele tem bolsinho para você colocar um bonequinho aqui e você fazer a história. Então, o que eu quero falar com essa questão aqui de tecido? Criança, você precisa colocar material adequado, né? Para que ela não... Ela vai colocar tudo na boca, para que ela não se machuque. Então, você tem que pensar nisso. Tá vendo que esse livro aqui está em português? Ó, é Um Dia na Praia. Não tem problema estar em português. Tá? Ele só tem problema depois que a criança já reconhece algumas letras, né? Então, aí é melhor você evitar. Mas quando tiver menorzinho, o ideal é que não tenha letra nenhuma. Mas, se tiver em português, você pode reaproveitar materiais que você tenha em casa. E vocês, como vocês são ótimas com isso daqui, vocês podem fazer o próprio livrinho também. Um outro livro que eu gosto, né, nessa linha de tecido, é esse aqui que tem relevo, ó. E tem um relevinho, ó. E ele faz barulho. Não tá dando para vocês ouvirem o barulho, mas ele faz barulho, tá? E ele tem essas partes aqui, olha. Ó o peekaboo aqui, ó. Peekaboo, it's a moon. Entendeu? Você vai fazendo, ó, a interação com ela, ó.
Esse aqui é só uma historinha de Peekaboo. Então, você vem ali, ó, com um bebê, tá? Isso aqui dá para fazer até com bebê, né? What do you see here? Who's here? Aí, Peekaboo, it's a now. Entendeu? Então, esses livrinhos são ótimos, tá? Esse daqui, tecido. Um outro que eu gosto para toddlers é esses daqui. Gente, eu não tenho essa habilidade, tá bom? Eu sou ótima para treinar vocês, mas assim, ó, eu confesso que vocês dão de 1000 a 0 em mim. Que é os livrinhos dos Fingers, né? Então, esse aqui é o Twinkle, Twinkle Panda Bear. Então, é uma historinha dos animals, né? Aqui. E você, conforme você vai abrindo, ó, tem professor que consegue fazer isso com os dedos daqui, eu não consigo, tá? Eu consigo fazer assim. Aí ele vem a historinha e você vai dramatizando com os seus dedos. Mas você vê como que isso daqui fica muito mais mágico, porque o livro fica aqui na frente e os personagens ficam aqui, olha. Então, não fica percebendo que é uma coisa externa, tá bom? Então, é importante isso daqui. Isso ainda é em toddlers, tá? Mas funciona para os maiorzinhos também. Até 5 anos, isso daqui funciona bem. E depois tem o livro normal, que vocês conhecem, tá? Mas eu também, novamente, vou mostrar aqui para vocês. Estou falando porque, às vezes, você está numa bookstore e aí você começa a prestar atenção nisso. Olha, relevo, tá? Que você possa ter esse tipo de interação, ó. Olha, tudo bem que o ratinho... Aqui, peraí, deixa eu pegar a câmera. Aqui você tem que ter muita habilidade, ó. Tá vendo o ratinho aqui? Cadê o rato? Sumiu o rato. Aqui. Ó, o ratinho pendurado aqui. Esteja pronta para costurar esse rato várias vezes, né? Porque sempre tem um que vai lá e puxar o rato de alguma maneira. Mas você vai ter aí a interação. Aqui você abre, ó. Não, deu na mão do aluno, já era. Você fica com um livro só uma única vez, é uma única história. Ah, então, olha. O livro é para ficar na sua mão, tá? Esse não é aquele livro que vai para casa. Esse daqui é o livro mesmo que você vai estar usando com as crianças menores, tá bom? Então, outra coisa assim super importante, interação. O aluno precisa participar da sua aula, tá? Ele precisa estar participando e não só ouvindo a história. Mas voltando lá. Quais são os temas que você vai trabalhar com os toddlers? Primeiro, os toddlers adoram repetição. Então, você vai pegar livros que tenham repetição. Gente, eu vou entregar a minha idade aqui, né? Mas tinha um desenho que ficava toda hora repetindo, não ficava? Tem alguém aí que me ajuda nisso? Ah, e fica assim, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Então, se você pegar um livro que tem a repetição, vai ser um sucesso. Eles também gostam de ouvir a mesma história todos os dias. Então, você pode explorar as histórias mais de um dia, tá bom? Os tópicos, geralmente aí é comida, bebida, Teletubbies, é isso aí, Teletubbies. Esse foi do fundo do túnel. É porque eles gostam, tá? Para a gente não faz sentido, mas eles curtem isso. Aí você pode falar de comida, você pode falar de vestimenta, você pode falar historinha para dormir, de família, que são os tópicos que geralmente os toddlers gostam. Para quem está lá na formação, a gente vai ver todos os tópicos, né? Então, lá vai estar assim, 2 anos, quais são os temas que você vai trabalhar no seu planejamento de aula? Aí vai estar 1 a 1 para você saber qual é, tá bom? Nessa faixa etária também, muito efeito sonoro. Tá? Então, se você... eu acho que é assim, sim. Se você não é boa em efeito sonoro, ou se você já foi expulsa do coral como eu,
você está perdida. Então, é melhor você pegar aí instrumentos, sabe? Aquelas coisinhas que eles fazem de feijão em latinha. Tenha isso na sua mão pronto para você usar. Porque você vai ter que fazer muito efeito sonoro. Então, você vai ter que andar como o cavalo lá. Toc, 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 toc. Rain, 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 rain. Você vai ter que fazer dessa maneira. E eles adoram, porque eles vão poder participar disso também. Tá todo mundo tranquilo aí? Todo mundo tá cansado já? A gente só tá no toddlers, hein? Uma outra coisa, sempre use o próprio corpo, que eu já falei para eles, né, para vocês, e props, tá? Muito props, que são keywords. Então, toda hora você vai estar usando algumas keywords de alguns characters que ele vai começar a repetir isso, tá bom? E a brincadeira do peekaboo, né? Dos menorzinhos adoram peekaboo o tempo todo. Agora é importante, eu lembrei de uma coisa aqui, porque também é meu intuito, principalmente se você é professora particular, você precisa fazer sua propaganda, tá? Uma das coisas que eu vou prezar muito lá no grupão é trabalhar duas coisas com vocês. Questão pedagógica é legal? Sim, é o nosso principal carro-chefe, porque a gente quer que o nosso aluno ele tenha resultado. Mas não adianta você ter uma aula mega maravilhosa, que você faça um projeto de leitura fantástico e ninguém vê. E o pai nem fica sabendo. Tá? Eu vejo isso muito acontecer. Porque coloca lá na agenda, hoje a gente trabalhou a leitura do livro X. Gente, isso não é suficiente. Você precisa fazer o seu marketing, você precisa colocar o seu trabalho em evidência na escola. E a gente sabe que nós, teachers de inglês, a gente acaba ficando por último na escola, se você não tem projeto bilíngue, né? Porque aí fica assim, a apresentação do Dia das Mães, do Dia dos Pais, do dia não sei o quê, aí coloca lá só uma musiquinha para o inglês. Então, não é assim, entendeu? Não é assim que funciona. Olha, quando a criança insiste em falar em português, não se aveste com isso. É assim, ó, você vai usar a técnica do sanduíche. Vamos supor que você está contando a história. Aí tinha o boy, aí o boy throw the ball, e aí você pergunta para ele, né, o que o boy fez? Aí você coloca, kick the ball or throw the ball? Sempre coloca o correto por último, tá? Então, você tá duas opções, ó. Kick the ball or throw the ball. Aí você quer que ele fale throw the ball. Aí vem o aluno e fala, ai, professor, ele jogou a bola. Você fala, fantastic, fantastic. Yeah, he threw the ball. Throw the ball. E acabou. Outra coisa, gente, não vai tentar colocar sentenças complicadas. Yeah, the boy threw the ball, tarará, tarará. Entendeu? Nesse momento, você vai falar só o que você quer que ele fale, que é o throw the ball, que é a ação. Tá? Porque eu já vi também, tipo assim, ó, ask your friend to say that the boy has thrown the ball. Não. Entendeu? Ask your friend, throw the ball. Tá bom? Então, aí, há uma parte gramatical aí que a gente vai trabalhar também, que não funciona assim. Então, você faz isso. Falou em português? Fantastic boy! Yeah, throw the ball. E continua. E vai trabalhando essa criança. Você vai ver que depois ele já vai começar a falar inglês rapidão. Perguntas aí até aqui? Materiais para essa faixa etária, tá? Flannel characters, muito desses daqui, ó. Já falei lá, mostrei lá, né? Amo flannel. Eu tenho certeza que tem gente aí que faz esse negócio aí. Eu compro tudo, gasto dinheiro, mas eu sei que tem gente que sabe fazer. Tem uns boards, eu tentei trazer um board aqui, mas não tem. É um flannel board mesmo,
onde você vai colando os characters e você vai contando a história. Você tem que ter puppet, tá? Tem um puppet lá atrás. E você tem que ter os livros que eu falei para vocês, que dá para pôr na boca, que dá para cheirar, que dá para amassar, tá bom? Esse é o kit Toddlers. Aí, eu fazendo coisa errada aqui. Vou fazer um share. Então, aqui a gente encerra a parte de Toddlers. Quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Se quiser acrescentar algo, alguma experiência de vocês que vocês queiram compartilhar. Ô, Val, Oi? a aula passada eu estava com crianças de 5 anos. Aí eles estavam Sim. brincando com eles sobre sentimentos, fizemos um game lá e chegou uma hora que eles estavam assim, meio inquietos. Aí eu sentei todos eles na carteirinha deles, que é uma mesa redonda, aí comecei a contar uma história. Então eu colocava, por exemplo, sentimentos, aí eu colocava, em português eu contava a história, né, porque eles não sabem muita coisa, e eu ia colocando sentimentos. Aí nesse meio tempo, a gente falou sobre dog, que a gente tinha conversado, sobre cat, aí fui falando que tinha um cachorro, aí qual o nome que a gente vai dar para esse cachorro, aí ele falava, aí de repente esse cachorro, aí ele pulou na casa da outra que estava do lado, que a gente já falava o nome da pessoa, daí eu fiz todos participarem dessa história, e as palavras que a gente já tinha, que nós aprendemos em sala, eu fui colocando para eles em inglês. Nossa, eles adoraram, ficaram assim encantados, assim, olhando para minha cara, eu falei, meu Deus, agora eu sei, vou contar a história toda a aula. Perfeito. Perfeito Eu exemplo. amei a experiência. E tá vendo? Tipo, foi algo que que é o que a gente estava falando, né? Tá chato, tá acontecendo alguma coisa, gente, você sempre tem que ter uma atividade extra. Aliás, já falando de aulas mesmo, né? Sempre tenham uma atividade extra para esses momentos, ou mesmo que seja aí o worksheet, mas a história é fantástico. A única coisa que eu falo assim para você, Gi, é porque aí eu já sei, tá, gente? É que eu já conheço os backgrounds da Gi. Usa o sanduíche o tempo todo, Gi. Coloca mais inglês. Não fica preocupada se a criança está entendendo ou não, porque ela vai entender. Se você estiver usando o seu body language e você estiver usando materiais concretos, ela vai entender. Que nós, adultos, quando a gente vai para uma aula de inglês, a gente não entende. Então, a gente acha que as crianças não entendem. Mas podem fazer. Quem tem filho aí de 2 anos, coloca o desenho todo em inglês para você ver se ele sai da frente da TV. Não sai, tá? Não sai. Então, pode explorar o sanduíche aí de montão. Começa a colocar, mas você fez legal, porque você trabalhou os vocabulários em inglês, né? Sim. Muito bem. Muito bem. Ó, arrasou, hein, Gi? Depois de uma aula. A gente conversou segunda-feira, a gente fez esse plano. Só para vocês entenderem, esse projeto dos sentimentos da Gi, saiu a toque de caixa. Tipo, foi de segunda, aí você aplicou quando, Gi? Eu apliquei na terça e na quarta. Na terça, tá? Aquelas aulas bem planejadas, né, Gi? Tipo, teve que se virar nos 30 e colocar em ação. Muito legal. Mais alguém, gente? Sobre toddlers? Estou vendo aqui no chat. Se vocês forem colocando, eu vou parando aqui, tá? Então, vamos ver kids agora. O que acontece nos kids um pouquinho maior? Eles também não é diferente, tá? Eles adoram histórias. Só que aqui tem um pouquinho de diferença. Eles adoram os personagens, tá? Eles adoram puppet show. E eles gostam de interpretar os personagens que eles têm. Então, eles gostam de fazer de conta que ele é aquele personagem. E aí, eu venho já com uma outra coisa que não tem muito a ver com contação de história, mas tem. Você precisa ter como chama? O bonequinho da turma? Como chama isso? Mascote. Um mascote. Fugiu aqui a palavra, isso aí. Você precisa ter mascote, tá? Porque o mascote, você vai usar o mascote para tudo. Tipo, se você quer dar bronca, o mascote que dá bronca. Se você quer que ele fale inglês, você pode usar o mascote também, viu? Quem perguntou aí quando o aluno fala em português,
Você usa o mascote, você fala assim, you know, tell Bob what he has done. E aí, tipo assim, aí a pessoa fala em português, né? Você fala, do you remember? Bob can't speak Portuguese. How do you say that in English? Mas aí, você está colocando uma situação sem forçar ele a falar inglês, tá? Aliás, abrindo parênteses, principalmente para quem é mãe e pai aí, que quer fazer a criança ficar bilíngue. Nunca fala para tua criança, gente, falar assim, como falar isso em inglês? Você mata tudo, tá? Porque o nosso cérebro, ele precisa fazer isso automático. Por isso que a gente foca aí na criança. Se você falou para ele como fala em português, você já colocou uma outra questão para ele parar, para ele saber como que vai falar em inglês. Já era, tá? Sua aula já era. Então, você pode usar o mascote para fazer essa mediação, ok? Porque se você já contou a história do mascote, que ele não fala português, que ele só fala inglês e tudo mais, então com ele, automaticamente a criança sabe que vai ter que fazer em inglês, não vai falar em português. E uma outra questão do mascote para os kids é que eles vão querer ser, principalmente as meninas, eu quero ser a princesa, eu quero ser o peixe, eu quero ser não sei das quantas. Então, explora isso e conte mais histórias que elas possam dramatizar, tá bom? Então, use mais TPR nessa faixa etária. Como que você vai mostrar a história para crianças de 3 a 6 anos? Primeiro, você vai ler a história, tá? Esse aqui não é um livro bom para mostrar, mas... Ó, você vai ter momentos, tá? Você vai ler a história apontando, usando o seu dedo. You know the house. E aí, do seu lado... Gente, olha, isso eu estou tendo que adaptar no online, hein? Quando é presencial, eu tenho tudo do meu lado, eu estou sentada no circle junto com vocês para mostrar isso. Mas aí, do meu lado, eu já pego o concreto, tá? Se é um vocabulário que eu quero introduzir, tá aqui, ó. You see the boy in the house, the boy, remember the boy is in the house. Entendeu? Então, você usa o concreto com o livro. Então, você tem que estar com tudo do seu lado, tá? Você deixa estrategicamente quais são os vocabulários que você vai usar. E você vai contando essa história para eles, tá? Mostrando aqui. Nesse momento, de novo, a criança começou a pular. Tipo assim, a criança está pulando. Ok, deixa a criança pular. Yes, jump. Fecha um pouco o livro, dá atenção. Volta para o livro e vai mostrando com o seu dedo. Tá? Posiciona o livro de maneira que todos possam ver. E aqui eu quero fazer um parênteses para quem não tem fluência em inglês e vai falar assim, Val, como é que eu vou contar essa história? Eu vou ter que decorar? Não. Vou montar uma estratégia para vocês que eu fazia. Não deu tempo, gente, de separar muito material. Eu tenho muito material aqui em casa. Que é o seguinte. Se você tiver um livro, você pode colar aqui atrás, ó. Você cola uma colinha. Entendeu? Escreve a história aqui, ó. Mas o melhor é você fazer cards. Porque nos cards, você levanta o card, ó. Você levantou aqui na frente do seu rosto, ó. Você não tá me vendo mais. E aí você coloca o teu olhinho aqui, ó, bem em cima do card. E você começa. Oh, the cat in the hat. Aí deixa eu pegar uma parte aqui dele, ó. Deixa eu pegar uma parte da história. Vou mostrar. Ok. I know it's wet and it's not sunny. It's not sunny. Aí você pega a coleção. It's not sunny. Is it rainy? Or is it cloudy? Aí você pode colocar ali. Mas você vai lendo aqui atrás, entendeu? Você vai atrás de cada card e você vai colocando uma historinha. Então, não tem desculpa de você não ser fluente em inglês. Você vai colocar lá. Só que tem um detalhe muito, muito, muito importante.
E realmente eu gostaria que vocês anotassem isso. Gente, pronúncia. A pronúncia precisa estar impecável, porque a criança vai repetir do jeito que você falar. E eu já vi criança falando, sei lá, beard, ao invés de bird. Tomar cuidado com os finais de palavra, né? Não é cat, dog. Porque se você começar a falar dog, a criança vai começar a falar dog. Então, assim, o que eu fazia quando eu comecei, que eu não sabia inglês também, eu fazia colinha atrás e, olha, pronúncia. Na minha época não tinha Google Tradutor. Eu tinha que fazer pelo alfabeto fonético. Vocês têm o Google Tradutor. Vai lá, repete 1000 vezes antes de entrar dentro da sala de aula, tá? Então, você vai ler, você vai usar os materiais concretos e você vai fazer perguntas, tá? Aqui, durante a parte de perguntas, vocês conhecem o W8 Questions? O W8 Questions é quando você faz perguntas com what, where, how, when. Você vai fazendo perguntas, e não só perguntas de yes, no questions. Por exemplo, is it raining? Is it sunny? Porque se você ficar perguntando, is it or is this the dog? Ela vai responder para você, yes, no, yes, no. E aí você não introduziu vocabulário nenhum. Você não fez ela falar nada. Ela simplesmente fez a compreensão, mas ela não está fazendo o speaking. Então, na hora de fazer perguntas, use o W8 Questions, tá? Para quem não sabe, eu vou colocar aqui no chat para pesquisar, ó. W8 Questions, você vai usar aí. Where is the dog? When, sei lá, when is he eating? Tá bom? Ou questions, words, isso aí. Então, você vai fazendo isso. Materiais, flashcards. Flashcards você pode usar bastante para quem tem aulas pequenas, de 30 minutos por semana, 50 minutos por semana, tá? E vai ajudar você a mostrar a sequência. Os flashcards também, você pode usar eles para atividades, porque você pode coloca os flashcards para baixo, mistura, pede para as crianças colocarem em ordem a história. Quando você faz isso, você está checando se ela entendeu a história ou não entendeu. Isso tira essa questão também, que eu tinha falado antes. Por exemplo, ele sabe falar, ele entendeu a história ou não em inglês? É fácil. Na hora que você chegar nessa parte de checar, você fazendo, você vai saber se ele entendeu ou não. Se ele não entendeu, volta um pouquinho, tá? Então, ó, são 3 etapas. Lê a história apontando, use o body language e depois faça perguntas, tá bom? Atividades que você pode usar com crianças. Você pode fazer o Flannelboard, que eu já tinha falado, né? Com os puppets, eu mostrei para vocês. A parte de perguntas, acabei de falar. Acabei de dar o exemplo, né? De misturar os cards, e aí depois você coloca ele em ordem. Então, você vai chamando a criança, tá bom? Para ela fazer isso. Vai chamando um a um. Deixa eu parar aqui um pouquinho, porque eu preciso falar isso. Senão, eu falo com a mão, gente, senão eu não consigo. Então, você vê assim, João, come here. Point to me when the girl is drinking water. Ou então, who's drinking water? Point, please. Come and point. Come and point. Aí ela vai lá. Ok. Então, aí você coloca ali na primeira. Agora você vem, Maria, where are the dogs? Where are the dogs? Aí ela vai lá, aponta. Aí você coloca ali. Aí você colocou a sequência. Aí você começa com eles. Ok, what's happening here? Oh, the girl is drinking water. Ou então ele vai falar só, drinking water. E você vai falar, very good. She's drinking water. Gente, o aluno falou 2 palavras, você completa com a frase. Você vai reforçando o listening dele o tempo todo.
tá? Então, aí você já fez uma sequência de histórias com os cards. Esse é um exemplo de atividade. Outro exemplo, misturou e eles colocam em ordem. Só que aí eles não estão falando. Eu gosto bastante de misturar, colocar em ordem, mas pedir para eles fazerem o retelling the story, tá? Eles contando a história. E eles contam, tá? Eu tinha separado um vídeo, não sei nem se vai dar tempo de mostrar para vocês. Depois que você fez tudo isso, né? Aí sim você vai trabalhar com worksheet, por exemplo. Aí sim você pode dar uma atividade de countdown, que é você colocar a atividade para ele fazer. Mas eu não sei se vocês viram no meu Instagram, eu fui tentar falar um Instagram meio em português, meio em inglês, gente. No Instagram, a atividade que eu dei de colorir, ao invés de você dar uma atividade para ele colorir, você coloca lá, pinte somente os animais que moram dentro da sua casa. Então, aí lá tem cachorro, gato e vaca. Tudo bem que a vaca é perigoso, né? De alguém ter que durma dentro. Sei lá, coloca uma zebra. Aí, ele tem que pintar só o cachorro e o gato. Porque, apesar de ser uma atividade de colorir, você consegue pegar a atenção dele para ver se ele entendeu o que está sendo falado. Ai, Val, mas meu aluno pintou tudo. Ok? Gente, não estressa. Chega no aluno e pergunta de novo. Ok, who lives in a farm? Sei lá, who lives in your house? The dog, the cat or the zebra? Aí ele vai falar. Se ele entendeu, tá tudo bem. Tá bom? Não precisa estressar por isso. Outra coisa que eu queria falar aqui. Depois que você terminou tudo isso, dá para entrar com o projeto. Aí é a parte que vocês são boas. Vocês vão fazer os flannels aqui, os fingers, vocês vão fazer os sticks, aqueles bonequinhos de palito, sabe? Esse aqui, ó. Sabe? Palitinho. Tudo que a criança possa levar para casa, tá bom? Então, nesse momento, você vai dividir o projeto em duas etapas. Uma etapa que é o projeto para ela recontar a história, isso fica dentro da sala de aula. E algo para que ela possa levar para casa. Por quê? Para fazer a correlação com o pai. O pai vai falar, nossa, que bonitinho esse elefante, o que aconteceu? E ele vai contar a história do que ele viu dentro da sala de aula. Isso vai reforçar o seu trabalho, vai aumentar essa questão da relação com os pais, vai te dar reconhecimento, tudo isso você vai enaltecendo o inglês dentro da sua escola, tá? Fez isso, mas não acabou o projeto, tá? Essa é partes do projeto. A Ju está falando das máscaras. Perfeito a máscara para ele ser personagem. Para essa faixa etária, então, mais perfeito ainda. Que ele vai chegar em casa e vai falar, I was the zebra, I am a zebra. E aí ele vai continuar falando inglês, vai fazer essa correlação com o pai que eu estou falando para vocês, do reconhecimento, que é importante para que cada vez mais a gente tenha inglês em todas as escolas, tá? Só que aí não acabou. Aí você vai trabalhar o que eu estava falando do livro Vai para Casa. Qual que é a intenção do livro Vai para Casa? Então, você vai ter o seu boneco, você vai colocar um exemplar de livro, aí depende da quantidade de alunos que você tem, tá? Se você tem muito aluno, você precisa colocar mais de um livro. Se você tem pouco aluno, você pode fazer com menos. E a cada 2 dias, um leva para casa para mostrar para o pai e para contar a história para o pai. Tudo bem? Gente, eles não vão contar a história em inglês, tá bom? Nem sempre eles vão falar tudo em inglês. Mas vai fazer conexão, ele vai lembrar de algum vocabulário e você vai fechando esse projeto. E como que você vai fechar esse projeto? Com uma exibição. Val, minha escola não dá para fazer apresentação, eles não deixam. Você grava o projeto todo feitinho, aí com todos os personagens feitos e manda para o pai. Agora, trabalho numa escola bilíngue, legal, adorei isso.
trabalha, gente, a Estante Mágica. Eu coloquei lá o site para vocês entrarem, mas se você for aí no YouTube, você coloca Projeto Estante Mágica de Leitura para Crianças. E eles fazem o próprio livrinho deles. Então, aí você vai dar uma atividade, ao invés de você dar um worksheet, você dá uma atividade para ele, ok, agora você vai desenhar a história, o passo a passo. Só que não joga a história toda para a criança. Fala assim, o que aconteceu primeiro? Deixa eles desenharem uma aula, a outra aula. E agora, o que ele aconteceu? Então, vai muitas aulas. Não tenho todas as aulas para fazer isso. Desenho um desenho geral. Tá? Coloca o nome dele como autor, faz a capinha do livro e faz ao dia do autógrafo. Não deu para fazer isso, faz o livrinho dele, manda para o pai e conta essa história. Gente, eu estou ficando já ansiosa, está muito pesado aí para vocês? Alguém quer complementar essa parte? Adorei a questão das máscaras, hein, Ju? Tá dando para visualizar? Coloca só um sim, só para eu saber aí que vocês estão me acompanhando. Que a gente vai falar de teenagers agora. Legal. A gente vai falar de teenagers, que agora o bicho pega, né? Porque teenagers começa a perder toda essa mágica que eu tô falando, né? Mas não é porque perde essa mágica que a gente precisa também perder a mágica com as crianças. Não. Nosso papel como teacher é fomentar isso daí. Então, como que a gente vai fazer? Com os teenagers. Com os teenagers, gente, a ideia é você trabalhar a curiosidade, tá? Então, você vai mostrar um tema mais curioso. E, para você preparar isso, eu gosto muito da metodologia ativa. Como que eu uso a metodologia ativa em histórias? Isso dá para você fazer com o seu livro de... Não sei se vocês usam livros didáticos. Tem alguém aí que usa livro didático? Eu adoro adaptar livro didático. Tem alguém? Tá. O que você faz num livro didático? Isso que eu vou falar para você, você pode fazer a cada capítulo da sua aula. Eu gostava muito do livro, gente, a partir de 7 anos, que chama Next Move, da Macmillan. Não sei se vocês conhecem. O Next Move, ele vem com temas. Então, ele vinha assim, Austrália, ele vinha Canadá, ele vinha Estados Unidos, ele vinha um país que falava inglês em cada capítulo. Então, como que eu usava a metodologia ativa? Eu já sabia que eu ia falar da Austrália, ou que eu ia contar uma história sobre a Austrália, ou sobre alguma coisa assim. Eu pedia para que eles trouxessem objetos ou pesquisas sobre aquele país para mim, por exemplo. Então, se é uma historinha, eu vou lá, eu vejo o que a historinha está falando, o que tem aqui dentro. Você vejam que, gente, é planejamento isso, tá? Às vezes a gente não conta uma boa história porque a gente não planeja. Então, eu começo a ver o que está aqui dentro e eu peço para ele trazer esse objeto para a sala de aula na outra aula. Tá? Então, no final de uma aula, eu já ligo com a outra. E aí, quando eles trazem esse objeto, eu faço aula de vocabulário. Então, eu preparo a história. Então, aí eu trabalho vocabulário, trabalho tudo que eles precisam saber. E na outra aula, eu venho com o livro e conto a história. Por quê? Quando eu for contar a história, deixa eu tirar esse. Quando eu for contar a história, ops, tá ficando claro. Quando eu for contar a história, eles já sabem o vocabulário, entendeu? Então, facilita a minha vida. Existe uma série de livros, que é dessa daqui que eu estou mostrando para vocês, ó, que é do Young Readers, que atrás você tem o estágio, ó, de quantas palavras tem. Então, você consegue nivelar bem para a criança, tá bom? Fica tranquila, Ju. Então, você começa a trabalhar o vocabulário depois, tá? E essa sequência de livros aqui para teenagers é ótimo, tá bom?
Vamos lá. Então, aí você faz esse trabalho de metodologia ativa primeiro, aí você trabalha o vocabulário, aí você vem com o Read the Book e faz o WH Questions, tá? Com os teenagers, também dá para trabalhar projeto? Sim, também dá para você trabalhar um projeto. Do mesmo jeito que você trabalhou com as outras crianças. Ainda para teenagers, o que mais que você pode usar? Você pode usar o Story Cubes. Não sei se vocês conhecem esses Story Cubes aqui, ó, dá para comprar na Amazon, tá? Mas dá para você fazer também. É aquilo que eu falei. Eu não era uma professora, gente, que eu consigo fazer coisas muito manuais, mas então eu comprava, mas você tem isso daqui, dá para você fazer. São cubos com partes da história. Então, você vai jogando o cubo e a criança vai contando a história. Se a criança contar tudo em português, incentiva ela a contar metade português, metade inglês. Porque eu sei que no Brasil é um pouco mais difícil isso. Se a criança também não sabe muito inglês, você pode introduzir o Yes, No Stories. O que é o Yes, No Stories? É assim, você pergunta. Is there a dog here? Ela vai falar yes and no. Is there, tarará, yes ou no? Tá? Então, aí você vai introduzindo o vocabulário com yes e no, e ela vai se sentindo mais à vontade de trabalhar isso, tá? Que mais? Você pode fazer também o Give Me a Clue. O Give Me a Clue é uma estratégia que você vai fazer da seguinte maneira. Você pede para ela escrever 5 palavras de algo que ela fez, ou de uma história que ela quer contar. Então, ela coloca um gato, um cachorro, um pai, um não sei o quê. Ela põe lá. Aí, o outro aluno tem que adivinhar a história que ele ia contar. Então, ele vai fazendo, formando frases. É ótimo para iniciante que está formando frases, tá bom? Então, é Give Me a Clue. Vocês conheciam um desses? Já conheciam esses tipos aqui de história para teenagers? De como contar história? Alguém conhecia? Gente, a gente está indo para o finalmente, então deixa eu só mostrar para vocês aqui um projeto desses, que é o projeto, deixa eu mostrar aqui, que é desse livro aqui, ó, The Cat in the Hat. Olha, é um livro simples, tá vendo? Ele é do Dr. Seuss, gosto também do Dr. Seuss, gosto também de Roald Dahl, a gente vai falar do Roald Dahl. Tá? É um livro que tem muita figura. Deixa eu ver, acho que aqui dá para ver. Tem que posicionar. Está muito claro aqui. Ó, tem bastante figuras e pouca parte escrita, tá? Deixa eu tentar. Por aqui. E esse livro aqui, a gente trabalhava pets, tá? Como cuidar de um peixinho, na verdade. Toda a história dele é como cuidar de um peixe. Porque o gato é super malvado com o peixinho, tem uma história ali por trás. Então, o que eu trabalhava nesse livro? De várias faixas etárias, desde os pequenininhos até os maiores, nós temos prontinho, só para vocês terem ideia, ó, 6 planos de aula. Em cada plano de aula, olha isso daqui. Quero só para vocês terem ideia, tá? Vem o plano de aula, vem as perguntas que você vai fazer para cada... peraí, acho que está pausado aqui, ó. Acho que vocês já ouviram, né? Ó o plano de aula aqui. Aí tem o passo a passo e tem as perguntas, tá? Aí, o que mais? Aí vem o lesson plan. Aí vem a aula 2. Eu vou mostrar um só, tá? Aí tem a aula 2 aqui, o que é para fazer? Aí vem as atividades. Aqui não vai fazer sentido para vocês a atividade, porque é preciso olhar o plano de aula.
tá? Aí tem a rima, para que eles falem a rima. O que eu quero mostrar aqui nesse livro leitura é que um único livro, ó, lá a gente teve 3 lições, aqui a gente teve mais uma. Perdi o negócio, onde que ele tá? Ah, acho que abriu outro. Aqui, na lição 4, tem outro. Esse daqui, olha, já tem writing, que já são para as crianças maiores. Ó. Tem uma instrução lá de como você dá o writing para a criança. Mas o que eu quero mostrar com esse The Book in the Hat? Esse daqui, The Cat in the Hat, não The Book in the Hat, The Cat in the Hat. É o seguinte, dá para você trabalhar com diversas faixas etárias. Você pode fazer atividades desde do mais concreto para mais writing, por exemplo, para os maiores. E eu fiz 6 planos de aula para um único livro. Gente, 6 planos de aula são 6 projetos. Cada plano de aula tem mais umas 2, 3 aulas em cada um. E nesse livro, eu trazia um peixinho para a sala de aula, do qual aquela turma tinha que cuidar daquele peixinho pelo semestre, enquanto a gente estava fazendo o projeto. Tá? Então, esse é um tipo de projeto que eu trabalho bastante, principalmente aí dentro da formação, tá? Vou colocar aqui para maior. Então, aqui tem o Lesson Plan, que é tudo prontinho. Ah, para quem pegou, para quem comprou lá, por exemplo, o kit do Father's Day. O kit do Father's Day é assim também, tá? Você tem, assim, o plano de aula prontinho, e aí você tem as atividades aqui. Nesse caso aqui, eu trouxe, ó, uma de rima, a outra aqui das gotículas da chuva, que a gente vai pintando, ou a gente vai escrevendo o que está acontecendo, e aqui um negócio de livro lá, que você põe no livro. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês, isso é o que tem lá dentro dentro da formação lá do curso, tá? Quero mostrar para vocês, só fechando aqui a formação, quem é que for fazer a formação, e o que tem dentro, para vocês conhecerem também, não significa que se você não vai fazer, para você saber o que tem dentro, e depois eu vou para as últimas dicas, que eu deixei o melhor para o final, é claro. Então, vamos lá. Gente, olha só, a formação de Teachers for Kids, que a gente está com inscrições abertas, é para quem, tá? É para quem está iniciando para dar aulas, é para quem está insegura com o inglês, que não consegue, acha que não tem fluência suficiente para dar aula, é para quem quer se especializar em metodologias. Hoje a gente falou de TPA, a gente falou de metodologia ativa. Ai, gente, esqueci de falar de uma coisa mega importante para vocês. Não posso deixar de falar, que é o CLIO. Vou até interromper aqui para falar do CLIO. Ó, um projeto, eu amo esse daqui, ó, O Menino e o Dinheiro. Apesar dele estar em português, ele tem em inglês também, tá? E a gente fez um projeto desse daqui, que é ensinar as crianças a lidar com o dinheiro, matemática, dentro da sua sala de aula. Então, dentro da formação, a gente trabalha esse tipo de coisa que é o CLIO. É você trazer outras matérias para o inglês, tá? Então, isso daí vai estar dentro também. Isso é maravilhoso. Isso daqui, a gente fez lá o porquinho que eles trazem. Cada um tem um porquinho. E eles começam a poupar dinheiro, ver a importância do dinheiro. Super legal. Também vira um projeto. Então, é para quem quer melhorar a didática dentro da sala de aula e para quem quer alavancar a sua carreira como professora particular, tá? Então, ou que você queira ser professora particular, ter mais alunos, ou você queira trabalhar em escolas bilíngues, né? Porque quem trabalha ali só em escola de idiomas, gente, eu acho absurdo. Eu vou abrir aqui, não vou falar quem foi que falou, mas eu preciso abrir uma coisa para vocês, né?
Do tipo, se você trabalha em escola de idiomas e você não é registrada, mas você dá mais do que 5 aulas, você precisa mudar a sua vida. Você precisa mudar a sua vida, sabe? Você precisa achar condições melhores para você. E aí, qual é a minha ideia nessa questão de você se especializar em bilinguismo infantil? Para que você tenha uma outra gama de trabalho para você, para que você seja reconhecida por isso. É por isso que toda hora eu falo, manda para o pai. Você fez alguma coisa, trabalhe o seu marketing. Porque são as pessoas que vão promover você, entendeu? Então, esse curso, eu quero ajudar essas pessoas que queiram alavancar a carreira, tá? Então, a gente vai pegar forte nesse quesito também, além da didática. Agora, para quem não é esse curso, tá? Não é se você já tem todas as suas atividades e planos de aula feitos, se você já tem experiência e não precisa mais trabalhar metodologia nenhuma, e se você conhece todas as sequências do que explorar com cada faixa etária, tá? Além de colors, numbers and animals, tá? Então, se você já sabe de tudo isso, esse curso não é para você, tá? Porque lá a gente vai pegar cada faixa etária, a gente vai trabalhar toda a parte pedagógica, questão de projeto, como você vai ser reconhecida por esse trabalho, tá? Então, é para essas pessoas. O que tem dentro do programa? Tem esse desenvolvimento infantil que eu falei, a prática pedagógica, a gente sempre vai trazer a prática, como você monta planos de aula, como que você usa as metodologias, TPR, CLIO, Project Based Learning, metodologia ativa, como que você aplica música, histórias, além dos bônus, tá? De flashcards, mitos e verdades sobre bilinguismo, kit de datas comemorativas prontinhos. Ó, a data comemorativa vai vir assim para você, ó. O plano de aula pronto, a atividade pronta. Ou seja, o seu trabalho vai ser ler e entender o plano de aula, tá? E projeto leitura, tá? Projeto leitura, como eu disse, é no máximo 2 por semestre. Gente, o programa é completo. Tá? É completo. Eu mesmo fico babando. Ele vai ser liberado para vocês a partir da semana que vem, aos poucos, tá? Você não vai comprar o curso e vai ter tudo isso para você de uma vez. Ele vai ser liberado aos poucos, até mesmo porque tem itens e tem módulos que eu estou montando especificamente para quem já está no grupo. Quem está no grupo já sabe disso. Eu estou dando de bônus para quem entrar até hoje, tá? Mas é só para quem entrar até hoje. Uma consultoria individual comigo. Aí, a Carol entrou no curso hoje. A Carol já está comigo lá. Rose também está. A Gislândia também está. Tem uma galera aí já. Keline também, né, Keline? Acho que a Keline está aí. Então, assim, quem estiver comigo hoje, eu vou dar uma consultoria individual. O que é essa consultoria individual? Você vai poder usar essa consultoria pelo que você quiser. Por exemplo, tem gente que quis usar a consultoria para plano de aula, não sabia usar o plano de aula. Aí a gente fez plano de aula. Tem gente que está querendo usar a consultoria para ganhar mais alunos na aula particular. Então, a gente vai usar a consultoria para isso. Então, você pode pegar um tópico seu que está te atrapalhando hoje, ou a ganhar mais dinheiro, ou a se dar melhor dentro da sua sala de aula e trabalhar isso comigo. Aproveita porque, como é a primeira formação, eu estou pegando no colo. Não estou nem ficando junto. Estou pegando no colo. Então, vai ter módulos que não estão prontos, porque o módulo vai ser feito para você. Sabe aquela coisa? Você fala assim, Val, eu quero um módulo de pronúncia. Minha pronúncia é horrível. Eu vou montar um módulo de pronúncia para você. Tá? E, como é lançamento, nada melhor do que o preço, né? O investimento, gente, é 12 parcelas de R$ 49,50. R$ 49,50 é menos de uma pizza por mês. Tá? Você pode pagar em 12 vezes. Se você for pagar à vista, é R$ 497. Então, quem quiser entrar nesse curso, ou quiser saber mais, porque aqui eu também não vou ficar me delongando, tá? É mais para vocês conhecerem esse curso. Entra comigo em contato no direct e eu passo mais detalhes, tá bom? Mas eu já vou falar. Tá bom demais, não tá, Carol?
Carol já deve... Não sei se Carol teve tempo de olhar lá, mas a Rose e a Ana... Cadê a Ana? Não sei se a Ana está aí. Tá legal demais. Então, pede aí um oi para mim. E, gente, quem não está me seguindo no Instagram, no YouTube, eu estou deixando também material lá, estou gravando vídeo, estou fazendo aos poucos, gente, porque é muita coisa, tá, para fazer. Ou não esteja no grupo do WhatsApp, vai falando comigo, tá bom? Me adiciona lá. Nós vamos finalizar. Aqui tem alguns sites para vocês que tem histórias, que tem um monte de coisa que vocês podem usar na aula de vocês. Tira um print aí, mas é o Story Jumper, o Storyboard That, o Rolldown, amo o Rolldown, gente, tem aqui, ó, atrás, eu não mostrei para vocês, deixa eu pegar aqui. É muito material. Ai, quase caiu. Quase que cai tudo aqui. O Rolldown é muito legal. Esse Pixton Comic aqui é para você fazer personagens. E tem o Canva também, que eu quero mostrar uma coisa do Canva, que eu não sei se vocês sabem o que faz, tá? Olha aqui, ó, olha o meu coisa do Rolldown. Ó, a minha coleção. Tá? É fantástico. Você começa a ter várias ideias, várias coisas aí para trabalhar. E lá no site do Rolldown, ele vem com as ideias de como você trabalhar cada história. Algumas são pagas, outras são gratuitas. E eu não sei se vocês sabem, mas o Canva, ele te dá umas formas de você trabalhar as histórias. Ó, vou mostrar um aqui do Canva. Ó, ele vem a história prontinha para você. Você sabia disso? Olha aqui. A história vem prontinha e no final ainda vem o comprehension check. E para melhorar, ele vem aqui, ó, elementos da história para você montar a história, para você modificar ela. Sabiam disso? Dentro do Canva? Sabiam ou não? Olha um outro do Canva prontinho aqui, ó. Esse daqui também é legal, quer ver? Olha o outro do Canva prontinho para você usar. Ó, elementos da história, ó. Book review, aí ele coloca, ó, coloca o título da história aqui, sobre o autor, os personagens, ó, problema, solução, summary, vem prontinho, é só você entrar no Canva. Então, Isabel, então, Gi, usa o Canva ele tem isso e é gratuito, tá? A maioria é gratuito. Então, dê um print aí nesse tips aqui, ó, nesses sites vão ajudar vocês bastante nas histórias, tá bom? E aqui algumas outras, também pode dar print, tá, agora, ideias de jogos ou de atividades para você fazer com a criança. Esse aqui é o Storytelling Prompt Jar. Você vai pegar uma jarra, né, um pote aí, e você vai colocar vários pedaços de papel dentro, escrevendo uma palavra ou uma frase. Aí você joga tudo dentro do vidro. E aí você vai tirando pedacinhos de papel, e a pessoa que tirou isso, ela tem que fazer uma frase, entendeu? Sobre aquela história. Aí pode ser que os alunos não consigam fazer isso. Aí você entra com os WH questions, ó. What does your character see? Or what does your character hear? Who else is here? Aí você vai aumentando. Então, dá print aqui para que você fique com essa ideia, principalmente para os maiorzinhos, tá? Aí tem os cubes, né, que são os cubos, que você rola o cubo, né, e você vai criando as histórias. Isso é bem legal, porque você pode montar a história na hora, como a Gislândia deu o exemplo dela, né? Então, se você tem um cubo na bolsa, na hora você inventa uma história, se você não tiver um livro, e você também pode ter aí uma história pré-pronta. Se você tem mais de aluno, uma coisa importante,
que muitos professores me perguntam assim, mas Val, eu tenho 20 alunos, como que eu vou fazer isso? Você está ficando louca que eu vou jogar um dado, minha aula vai virar um caos. Separa por grupos menores. Primeiro, se você tem mais de 6 alunos na sala, vai até 10, você precisa ter assistente. Tá? Não dá. Nem no português o pessoal tem aulas de 20 alunos sem assistente. Então, você precisa ter assistente. Aí você pega 4 grupos de 4, de 5, a pessoa, a matemática é ótima, né? 4 grupos de 5, e você vai ter que ter 4 cubos. Tá? Então, você pode fazer isso com as salas maiores, porque senão não dá, né? Tudo isso aí não vai rolar. Você pode tirar aqui um print do Stone Cubes. O que mais? O Family Story. Esse é ótimo também. Ou você faz com figuras que você imprime da internet, ou você pede para o aluno, usando metodologia ativa. Traga fotos de quando você era um bebê. Aí traz lá para você. E aí ele vai contando a história para você. Gente, a fluência aqui vai variar. Vai ter criança que vai conseguir falar só algumas palavras em inglês e o restante em português. Outros vão conseguir fazer algumas frases, né? E você ajuda como? Fazendo perguntas, tá? Fazendo bastante perguntas do WH Questions, dessa técnica que você vai ajudando a criança a fazer, a falar. Esse é o meu preferido, o Toy Box. O Toy Box, eu sou a favor do seguinte, você precisa ter uma caixa dentro da escola que você dá aula, com brinquedos, com coisas que você dá aula. E ali você pode fazer uma caixa que você organize os personagens para que ela forme uma história. E aí você vai tirando da caixa o personagem, aí você pode ter aí o personagem do vilão, o personagem do herói, e você vai montando a história com as crianças. É fantástico isso daqui. Tiraram o print? Eu estou correndo aqui, ó, que eu estou passando 10 minutos do que eu falei, o que eu ia fazer, 1h30. Isso são algumas das coisas, gente, eu espero que tenha contribuído com vocês, essa aula. É muita coisa, como eu disse, para as próximas aulas eu vou me controlar. Por exemplo, se a gente for falar de história, a gente vai falar de história só para 2 anos, ou então só para 10 anos, porque é muito detalhe que não deu para trazer aqui no máximo aí para vocês. Mas eu espero que, de alguma maneira, vocês tenham pego a ideia de como montar uma aula de histórias e colocar isso em prática, principalmente se você dá aula em idiomas. E não se esqueça, manda para o pai, manda coisinhas para casa, faça o seu marketing pessoal, tá? Porque é muito importante para que você consiga resultado não só com o pai, porque a criança vai ficar orgulhosa dela, você vai trabalhar a autoestima da criança, a criança sendo elogiada pelo pai. Às vezes a gente tem família que o pai pouco fala com a criança porque ele trabalha demais. Então, quando a criança chega com o livrinho dela lá, para ir lá mostrar para o pai, é o momento que a criança tem de oportunidade de falar com aquele pai, entendeu? É muito importante você ligar o pai com a sua sala de aula. Vocês não têm ideia como isso é expansivo, no sentido do inglês ser usado como inglês. Não é, tipo assim, não é matéria. Entendeu? Seu aluno não vai para a matéria de inglês. Ele vai para uma imersão. E quando ele vai para uma imersão, traga o pai para essa imersão. Faz total diferença. E faz muito bom para o nosso ego também. A gente não pode esquecer do nosso ego também. Ele também faz parte. Porque quando você está motivada, quando você recebe elogio, quando você, com o pai vem aqui, gente, adorei a sua aula, como vocês estão falando aqui, olha, ótimo, adorei, obrigada, muito boa aula. Gente, isso me fortalece para o próximo sábado. Você entendeu? Eu também sou ser humano, eu também preciso desse carinho de vocês. A gente precisa fazer isso para o nosso aluno também, para o pai também. E aí agora eu queria deixar aberto aí para vocês falarem, vocês não compartilharam muito,
Compartilhe aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, o que vocês acharam. Qual tema que vocês querem para a próxima aula? Querem dar alguma sugestão? Aqui, olha, ficou contente que a aluna cantou uma música que ensinou. Gente, tem coisa melhor? Eu fico babando, eu babo. Agora não pode apertar mais as crianças, né? Mas antes eu apertava, beijava, fazia de tudo. Agora a gente tem que me controlar. Tem que ficar bem controladinha. Eu vou pedir um favor para vocês, né? Então, quem quiser saber mais sobre o curso, fala comigo lá no WhatsApp. E vocês que gostaram da aula, manda um recadinho lá no grupo, conta um pouquinho o que vocês viram aqui, para a gente incentivar cada vez mais as pessoas a estarem participando das aulas. Eu sei que sábado à tarde, né, é complicado, às vezes a gente tem uma rotina bem puxada, por isso que eu vou diminuir um pouquinho o tempo das aulas no sábado, mas para a gente incentivar mais pessoas também conseguirem ter um pouquinho dessa aula gratuita, né, que eu acho que é super importante. Tá bom? Eu adorei ter vocês aqui, amei demais, 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 demais. Eu fico muito grata, porque o meu coração estava transbordando, gente. Faz 2 semanas que a gente começou esse projeto, são só 2 semanas, e assim, eu estava transbordando, eu precisava falar, sabe? Então, eu agradeço muito que vocês possam ouvir, né? Que tenha gente para ouvir. E a gente se vê aí no outro aulão, ou para quem está lá no curso, lá no grupo VIP, que eu vou mandar mensagenzinhas lá de como vai funcionar a semana que vem. Tá bom? Super beijo. Até mais. Have a nice weekend. Gratidão, gente. Até mais.